bom fazer o programa com você aqui ao vivo, muitos e-mails, muita gente participando com a gente. Deixa eu dar um pulinho aqui no Twitter para ver se o pessoal realmente está participando, o que estão dizendo, se estão gostando, se vão de fato querer hoje ganhar o livro Transformados por Seu Amor ou Simples Demais, da Casa Publicadora Brasileira. Vamos lá. Tem gente aqui participando com a gente sempre, eu fico tão feliz por essa demonstração de respeito ao nosso trabalho. Tô com saudade, deixa-me ver aqui. Menções. Darleide Alves, amo este programa. Darleide, eu e minha mãe, Elce, amamos os seus programas. Você tem sido uma conselheira do nosso lar. Que bom, Deus seja louvado. Boa Vista, lá em Roraima. Um beijo para você. Aline Barroso e para sua mãe também. Pedro Jacob, ele disse: Deus disse, tem de bom ânimo. Estamos assistindo o seu programa e sendo otimistas que ganharemos os livros de hoje. Deus nos abençoe. Muito bem. Para que ser pessimista se Deus nos ama? Escolha ser feliz, seja otimista e ame a todos. Suane, participando com a gente. A Fabi diz assim: estamos assistindo o teu programa e aprendendo bastante sobre o assunto. A traição é uma coisa desse mundo. Cristo mesmo, sendo perfeito, foi traído só porque estava neste mundo. Palavras do meu pai, quem escreveu pra gente foi o Matheus Vilas. Acho que ele está ajudando no sentimento daquela moça que está pensando: será que valeu a pena ser cristã? Será que valeu a pena eu ter sido honesta durante tantos anos? E de fato, eu sei que Jesus pode dizer que valeu a pena ser morto na cruz, porque ele morreu por você, minha amiga. Ele ama você e por você ele paga o preço de verdade. Estamos assistindo o consultório e estamos amando. Manda um beijo para minha mãe, Durilde. Parabéns pelo programa. Abraços, Durilde. Beijo para você. Para mim, Jó foi um bom exemplo de otimismo. Ô, Joel, o que mais podemos dizer a respeito de otimismo e pessimismo? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Tem alguém perguntando aqui para a gente o seguinte: se o pessimismo pode levar à depressão? Ok. É uma excelente pergunta que foi feita. Há uma determinada evolução. Talvez o melhor termo que a gente deveria colocar é involução, porque eu estou indo para baixo. Verdade. Não é? Vamos começar pela preocupação. Além das crenças falsas que nós podemos adquirir, existe também um excesso de preocupação, um perfeccionismo muito grande em determinadas pessoas. Pessoas que não conseguem enfrentar qualquer tipo de frustração. Teriam muita dificuldade de ouvir um não. Todas as vezes que a vida oferece um não, essas pessoas se desestabilizam. Vamos começar pelas coisas mais simples. Digamos que eu tenha preocupações. É muito natural e normal que todos nós tenhamos preocupações. Mas vamos imaginar que a pessoa se demora nas suas preocupações e começa a ir buscar esse lado pessimista, esse lado sombrio da preocupação. Isso já pode virar ansiedade. E a ansiedade já começa a se enquadrar dentro dos transtornos. Nós temos mais ou menos umas 310 doenças emocionais catalogadas. Agora desconhecidas. Exatamente. Vai sair em 2015 um volume da Sociedade Psiquiátrica Americana, que é o DSM-5. Hoje nós trabalhamos com o DSM-4. Né? E certamente os transtornos eletrônicos eles vão chegar nessa nova edição. Então o que acontece? Saindo da preocupação, e se ela é excessiva, eu entro num quadro de ansiedade. Se eu sofro de ansiedade, o que acontece? Ansiedade significa, no sentido patológico, medo por antecipação. De repente, Darleide, eu estou com medo, mas eu não sei do que eu estou tendo medo. Eu estou me sentindo inseguro, eu tenho um friozinho na barriga, eu tenho alguma coisa na garganta, eu sei que algum mal vai me acontecer. Então, eu me torno ansioso, eu estou com medo de alguma coisa. Bom, de repente, Darleide, esse medo, ele vira uma constatação. Ou ele continua imaginário. Ou eu sei qual exatamente é meu medo, ou eu não sei qual é o meu medo. E medos, eles são infindos. Há pessoas com medo de perder o emprego,
há pessoas com medo de faltar dinheiro para pagar as contas, há pessoas que têm medo delas próprias. Será que eu vou me apresentar bem nessa reunião? Será que eu vou proceder bem junto com os meus colegas de classe? Tudo isso está dentro do pessimismo, né? Bem, se esses medos, se isso vem numa escala agravante, o que vai acontecer? Eu já estou num quadro depressivo, que é um dos transtornos da ansiedade. Dentro dos transtornos de ansiedade, a depressão se apresenta. Agora, depende também como eu continuo alimentando essa tristeza, essa angústia. Eu posso ir de um nível 1 a um nível 4 de ansiedade. Eu posso sair do leve, ir para o moderado, ir para o grave e entrar no gravíssimo. Uau! Bem, e não para aí. Tem mais? Vamos imaginar o seguinte, eu estou depressivo, eu me afundei, mergulhei na depressão. Eu me isolo, eu vou ter um quadro totalmente patológico. Porque as minhas crenças me mandam isolar. Eu acho que eu me isolando, eu fico num lugar mais seguro. De preferência, alguns vão para um quarto, apagam a luz. Alguns vão até para debaixo do cobertor. E até num dia de calor como hoje, são capazes de sentir frio. Essa é a questão. E aí podem surgir outras manias, do tipo agorafobia, que é o medo de falar com pessoas, de estar em público. Eu que estou começando a ficar ansiosa, é muito problema, é muito problema. E veja só, Darlene, tudo isso vem do pessimismo. Meu Deus, uma coisa vai desencadeando a outra, não tem como ser diferente, Patrícia. Se eu não mudar a minha forma de ver as coisas, se eu não mudar a minha forma de pensar, se eu não me reeducar nesse pensamento, eu estou descendo uma ladeira abaixo. Vamos lá, vamos voltar, Patrícia. Não é fácil, né? Não é. Mas uma questão muito importante para você poder combater esse pessimismo, quando a pessoa já começa a identificar, né, que as coisas estão sem graça, que ela tem sido negativa. Geralmente, as pessoas com quem ela convive já sinalizam isso, Darleide. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que o outro, no comportamento que os outros ao meu redor estão sinalizando. As pessoas não querem ficar perto de uma pessoa pessimista, de uma pessoa crítica, que reclama, insatisfeita, mal-humorada. Não. Então, isso também traz esse afastamento social. Então, a pessoa, para ela aprender a se comportar direito, ela precisa fazer essa desmitificação dessas crenças, desses pensamentos, começar a elaborar pensamentos e formas e atitudes alternativas, que às vezes vai até contra o que ela pensa. Ela pensa, não, realmente aqui esse copo, ele está para metade, está quase... Ela tem essa dificuldade, então ela tem que se esforçar para poder pensar de uma outra forma alternativa. Não, esse copo está quase cheio, né? Está quase cheio. Não é quase vazio, é quase cheio. É jogar para cima essa ideia. Exatamente, é trazer, é valorizar o positivo e reforçar isso. Eu lembrei, eu não, né? Meu esposo aqui me fez lembrar do psicólogo Viktor Frankl. Ele é um psicólogo judeu e a história dele é uma história exemplar em relação ao combate com o pessimismo e otimismo. Ele foi preso 2 semanas depois que ele casou e ele foi para Auschwitz, naquele campo de concentração. Ele e a esposa. A esposa faleceu, foi para a câmara de gás e aí ele começou a observar que todas as pessoas ao redor tinham alguma motivação para sair do campo de concentração. E ele viu que existiam pessoas que já tinham perdido os familiares, que já tinham perdido a esperança. E ele comparou esses dois comportamentos e ele viu que as pessoas que eram otimistas, que pensavam em sair, elas conseguiram sobreviver. Porque ele esteve até o final, quando os americanos conseguiram libertar os cativos. E o interessante é que ele criou uma teoria que chama logoterapia. E ele é uma terapia
baseada no otimismo, baseada nas coisas que eu posso enxergar positiva mediante as situações críticas. Ele perdeu a família inteira, pai, mãe, né, esposa. Ele viu a esposa falecer, parece que é uma história assim. E mesmo assim, depois que ele foi libertado, ele foi capaz de produzir ciência para psicologia. Ele foi um grande palestrante e ele mostrou ao mundo que as consequências negativas que ele viveu naquela situação foram instrumentos positivos para ele poder ajudar o próximo. Então, ele tem uma frase dele que é muito interessante. Ele falou assim que ele olhava para as grades do campo de concentração e via pedaços de uniforme com carne humana das pessoas que tentaram fugir. E ele olhava aquilo e ele falava, mas eu vejo um céu azul, um céu lindo lá fora. E eu almejo esse céu, eu não almejo a grade. Então, a posição que Viktor Frankl optou foi por reforçar aquelas coisas positivas, mesmo numa situação tão difícil. Tirar os olhos da grade, dos pedaços de uniforme com carne humana e tentar ver o céu azul, né? Olha o que essa moça diz assim: estou ligadinha, que bom. Estou desanimada, porém. Será que isso é pessimismo? Eu sempre procuro estar na ativa, estudar, fazer cursos e ninguém me apoia, só me desencoraja. E quando chega no final, não acontece o que eu previa e acabo me frustrando. Posso estar assim, nesse estado de pessimismo? Pois depois da frustração não tenho vontade de fazer mais nada, só de chorar. O que será que está acontecendo com essa moça? Essa é uma questão bastante comum nos dias de hoje. O fato de levantar um dia ou outro, qualquer telespectador que está nos assistindo, não é todos os dias que você tem a mesma fleuma. Tem dias que você se levanta, o que acontece? Você não tem disposição para fazer algumas coisas. De repente, você não tem vontade nem de levantar da cama. Ah, se eu pudesse ficar aqui mais umas 2 horas. Então, esse não é o caso só dela. Todo mundo passa por uma situação de hoje, o dia está cinza. Todo ser humano vivo. O que eu vou fazer com a cinza? Todos nós, inclusive os mais saudáveis, até aqueles que têm um estilo de vida ideal. Até você, Joel? Até eu também. Eu não sou um simples mortal. É verdade. Até você, Patrícia? É muito verdade. Nossa. Agora grávida então, hein? Nossa, tem dia que está pesada essa barriga. Veja só, fazer uma confissão aqui. Os psicólogos que o dia todo ouvem situações de pessimismo, situações sombrias, às vezes você está no final do dia, você não tem vontade de fazer absolutamente nada. Ainda tem 3 pacientes pela frente. Às vezes isso está acontecendo, ou pode chegar até mesmo, doutora Patrícia, você está levantando de manhã, puxa vida, hoje eu não gostaria de atender ninguém. Verdade. Essa é uma questão natural em nós. Inerente à vida. Isso está dependendo muito da eletroquímica que está no nosso sistema nervoso central. Bom, há algumas coisas que estão ao nosso alcance. De repente, eu preciso dormir cedo, eu não devo gastar as minhas horas em compulsão eletrônica, quer celular, quer computador, quer televisão. Eu estou perdendo horas sagradas. O organismo ele precisa de descanso. Ou, por vezes, se eu tenho uma vida sedentária, o que pode acontecer? Eu estou a 1000, eu estou ligado no 220. Não gastou energia. Eu não consigo dormir. Se eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. A verdade é que, às vezes, nós temos que reagir, não se entregar. Então, isso você está falando para essa moça que nos escreveu. Conversa com ela. Não se entregar. Por exemplo, eu posso ter um dos dias que não é bom. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a cama? Não, eu levanto e reajo. De repente, eu procuro fazer todas as rotinas que a vida me impõe. Lá daqui 2, 3 horas, o que pode acontecer? Mudou minha eletroquímica, eu estou mais disposto, eu já estou sorrindo
e a vida começa a florir. Isso acontece quase sempre, na minha e na sua vida. E na vida de todos isso pode acontecer. Esse poder de reação. Eu trabalhei muitos anos na área hospitalar e eu podia verificar vários estilos de pacientes. Há pacientes extremamente pessimistas e de repente se entregam e querem morrer. Mergulham no pessimismo. Não há medicamento, não há médico, não há diagnóstico que dê certo quando um paciente já se entregou. E para essa moça aqui, com a descrição do caso dela, o que nós diríamos? Ninguém me apoia, só me desencoraja, quando chega no final não acontece o que eu previa, acabo me frustrando, posso estar com pessimismo, pois depois da frustração não tenho vontade de fazer mais nada, só de chorar. Será que ela pode estar beirando uma depressãozinha? Eu acho que ela já está. Eu vou dar uma sugestão para ela, e que funciona com vários pacientes meus, funcionou muito bem. Por exemplo, não é difícil você encontrar numa loja de brinquedos esses balões da Darlede de aniversário. E compre um balão bem grande. Quando ela estiver assim no ápice da sua tristeza, da sua angústia, comece a encher o balão. É muito simples isso. Isso é um remédio extremamente simples. E esses balões, alguns exigem bastante fôlego. Quando ela estiver na metade desse balão, ela já desfocou da tristeza, porque ela está preocupada em encher o balão. E vamos imaginar que essa tristeza continue. Pegue, esvazie o balão e encha de novo. A tristeza, a angústia, a depressão vai embora. O que é preciso em nossa cognição, em nosso pensamento, é desfocarmos daquilo que é corrosivo. Isso funciona, Joel? Não há dúvida, é perfeito isso. Porque muda tira o foco daqui. Nós temos que aprender a desfocar. Por exemplo, vamos imaginar, ela levantou triste. Vai dar uma caminhada. Será que dar uma caminhada é uma coisa tão complicada? Para o desanimado vale a pena se ela... Por isso que é importante o comportamento opositor. Que Como é o comportamento opositor? Que é a reação. Ah, tá. Eu não tenho vontade de sair. É agora que eu saio. Ela precisa lutar contra esses comportamentos negativos. Eu não tenho vontade de sair da cama. Aí eu preciso sair. Esse comportamento, assim, eu tenho todos os comportamentos negativos. Se eu me render a eles, Darlede, aí eu estou no caminho do pessimismo, da depressão, enfim, de um transtorno sério de humor. A reação, que a gente fala que é o comportamento de se opor a esses comportamentos negativos, ela vai fazer toda a diferença, ela vai, com certeza, na parte neuroquímica, enfim. Mas eu gostei muito do que o Joel falou e isso é uma questão que eu reforço muito para os pacientes que eu tenho contato, é a alimentação, é o sono, é a atividade física. Você precisa olhar o seu estilo de vida, porque às vezes ele está reforçando o mesmo, ele está sendo um lugar assim muito propício para um adoecimento. Entendi. Que o seu físico está adoecido, sua mente adoecida, as emoções então toma outro rumo do que você esperava e precisava. Essa moça também fala de pessoas que não colaboram com ele, aí tem tudo que ver. Será que é ela que não está colaborando com a vida ou é a vida que não está colaborando com ela? Será que realmente as coisas estão indo mal porque você está mal e você enxerga de outra maneira? A gente pode conversar um pouquinho mais ainda sobre isso, mas nós vamos para o nosso rápido intervalo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal de Itambacuri, em Minas Gerais, especialmente para o meu esposo, que não perde o seu programa. Beijos, Michele. Michele, um beijo para você e para o seu esposo, que eu não sei o nome, mas se está assistindo a gente, um beijo bem grande, aí na cidade de Itambacuri. Não conhecia essa cidade, nome diferente, hein? Gostaria de receber os livros, vai lá no nosso Twitter e participa. Toda a programação da Novo Tempo é maravilhosa, eu e minha esposa adoramos, somos da Igreja Batista, vocês estão de parabéns. Muito obrigada pelo carinho. Juliano Soares, um abraço para você e para os amigos da Igreja Batista também. Rapidinho nosso intervalo, já estamos de volta, até já.